Olha que louco. Eu sou casa. Eu sou uma casa para espíritos. Ah, eu não aceito esse problema seu. Vou te mostrar isso na Bíblia agora. B. Espíritos de possessão. Habitar ou controlar um corpo humano ou um animal. Então aí, né? Davi casou com ela. E aí, meus amigos, Davi começou a pagar pelo que ele fez. Tá bom? Davi teve uma filha que foi pelo outro filho. Aí, o outro filho foi lá, matou esse outro. E Davi já sofreu muito, porque ele também, apesar do filho dele ser um ele também amava o filho dele. Ele amava a filha dele, que agora estava desonrada, traumatizada. Enfim, a casa dele estava um caos. Não bastasse isso, aí ele teve que isolar o filho dele, né? Coisa que ele também não gostou, mas depois o filho dele acabou voltando pro reino e tudo mais. E armou contra ele. O filho armou contra ele. Colocou a população contra ele. Tipo um golpe de estado. Ele teve que fugir. Viver em cavernas. Fugindo do próprio filho. E depois ainda, quando teve uma guerra contra o filho dele e os soldados que ainda eram leais a Davi, Davi ainda mandou não matar esse filho dele, porque Davi amava muito os filhos. E mesmo assim, Joabe foi lá, ler gibis, porque eles estão aprendendo a ler, coisa que a gente não tem mais na sociedade. Ninguém sabe o lugar que fica a letra R. Eu te amor, meu amor. Eu vir ela passar. Eu compartilhar essa publicação. Coloquem seus filhos para ler e põem para ler gibi, porque é muito bom. O conteúdo é bom e ela tá aprendendo a ler. Vocabulário, como é os sonoros, escrito, pum, soc, pau, vum, vrum. Isso é muito importante. Eu vi uma pessoa falando mal do Pocoyo, pelo amor de Deus, que ele tem o que fazer na vida. Vai falar que o Pocoyo deixa seu filho sem saber falar. Mas da onde que saiu essa informação? Os efeitos sonoros é muito importante a criança saber os efeitos sonoros também. O Pocoyo fala assim, o narrador fala assim. E a criança tem que aprender com você, viu? Não fica pensando, vou pôr pra assistir a Marcha e Urso, ela vai aprender a aprontar. Não, ela pode assistir a Marcha e Urso sem aprontar. Então ela pode assistir o Pocoyo e você estimular ela a falar. Tá bom, meu amor? Quer água? Água, água. Quer água? Fala água, água. Quer o cobertor? Cobertor, né? Toma seu bebetô, meu amor ali. Quer seu cobertor? Toma aqui. Fala pra mamãe. Cobertor, cobertor. Você é responsável pelo seu filho, tá? Sempre vou falar isso. A TV, a escola, os vizinhos, a babá, ninguém é responsável pelo estímulo do seu filho, pela educação do seu filho. É só você. Distorcendo a realidade, que na verdade a gente sabe que a realidade não é vista pela gente. Como que eu vou explicar? A gente não vê a realidade como ela é, a gente vê a realidade como a gente é. Toda vez que você lê um livro, assiste um filme, vê jornal, discute opiniões, qualquer coisa, o que vai prevalecer é quem você é e não o que o autor do livro quis dizer, não o que o autor do filme quis dizer. Pode pegar um filme ali, aquele filme Mãe. Eu não entendi nada daquele filme. Eu não entendi nada daquele filme. E aí você termina de assistir o filme e fala, tá, vou na internet pra ver, porque que isso? A produção maravilhosa, a atuação maravilhosa. E a história, tá, meu anjo? Mas e aí? E a mensagem? Tá, parabéns pela produção, mas e aí? Aí você vai ver na internet, tem 400 mil teorias sobre criação do universo, sobre religião, sobre tudo. Não tem nada ali. Então, mais ou menos sobre todos os assuntos, a gente faz o que tá lá naquele filme, né? A gente pega o que eu entendi, vai ser o que é.
Não vai ser o que o ator, o que os diretores quiseram dizer, vai ser o que eu entendi, pronto e acabou. E tem muita gente na internet que é tipo assim, eu acho que não entendeu nada, mas quer dar uma de sábio, e aí vai lá e fala assim, a teoria fala sobre isso, isso e isso, tipo, eu sou muito intelectual e vocês que não entenderam nada são réis mortais, sabe? Porque... Sério, fiquei revoltada agora, porque esse filme não quer dizer nada, enfim. Uns argumentos tipo, você prefere ver crianças no farol ou você preferia que elas fossem abortadas? Amor, se legalizar vai continuar custando, então o pobre vai continuar metendo filho no mundo e eles vão continuar no farol ali. Nada vai mudar, a legalização do aborto não vai mudar isso. E se vocês acham que o SUS vai sair fazendo aborto por aí, fiquem vocês sabendo que tem gente esperando cirurgia cardíaca, tá? Cirurgia... Todo que é tipo de coisas que remete ao SUS demora. Então, de repente, você não se previne confiando que o SUS vai tirar o seu bebezinho e a sua vaga vai sair quando ele tiver 3 anos de idade. Né? Jesus é o filho unigênito. Não é o primogênito, ele é o unigênito. Então, filho de Deus, Deusinho é. Filho de Deus, Deus é. Então, ele é Deus. Mas não o Pai. Entende? Eles são 2. E, pra vocês entenderem melhor, que eu já ia falar do Espírito Santo, mas pra vocês entenderem uma coisa de uma maneira biológica, aqui ó, massa e corpo, que não podem, um corpo não pode ocupar o mesmo espaço, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, Deus consegue fazer com que 2 sejam 1. Eu tive 3 filhos, e nessas 3 gestações, eu e meu filho, nós éramos 1. O que eu comia, ele se nutria. O que eu sentia, ele sentia. Então, se eu fumasse, eu prejudicava ele. Quando eu tava feliz, ele tava feliz. Quando eu chorava, ele tinha cortisol. Então, quase que mesmo na vida biológica, Deus consegue fazer 2 ser 1. Imagina Jesus, Deus, que são espíritos. Então, né, pode sim você ser 2 separados e ser 1 ao mesmo tempo. É loucura, né? É. Mas enfim, vamos falar do Espírito Santo. Por que ela ia mentir no caso de Judas, não é mesmo? Porque já falei aqui, ó. Eu endureci o coração de Faraó. Por quê? Porque eu quero sair com estilo, porque eu quero abrir o mar, porque eu quero fazer meu nome no meio desse povo. Quero que eles me honrem, quero que eles vejam o meu poder. E Faraó já estava condenado, né? Não era nada de, injustiça de Deus, blá blá blá. Ele já era mau. Então tá, já era um morto. Ok? Pra isso que eu passo pano. Agora, pra Judas, eu não sei porque que vocês querem ficar passando pano pra Judas. E, sinceramente, eu nunca vou entender isso na minha vida. Se Deus perdoar ele, eu não tenho nada a ver com isso. Aí é ele Deus. Mas enquanto eu não souber que Deus perdoou ele, enquanto a gente não morrer e ver tudo lá, eu não passo pano. Desculpa, gente, eu não entendo essa ideia de vocês. Mas, enfim. Os discípulos tinham a ideia de um líder guerreiro mesmo. Que não ia morrer. O líder, o Messias, ele não ia morrer, gente. Vocês não estão entendendo. E tem uma coisa. Antes disso, Jesus ainda teve aquela conversa sobre espada, sabe? Confundiu, bugou a mente do bichinho. Tipo, olha, gente, eu enviei vocês sem provisão, tá? E deu tudo certo. Mas agora vocês vão ter provisão, vocês tenham capa, vocês tenham tudo, inclusive espada. Se você não tiver espada, você vende a sua capa e você compra uma espada. Porque todas as palavras, todas elas, todas que a gente usa pra ofender um amigo, quando um amigo faz uma brincadeira assim bem sem graça, você vira pra ele e fala, seu idiota. A palavra idiota tem o mesmo sentido de retardado. São palavras como bobo. Você não pode chamar ninguém de bobo. Era bobo, palerma, bobado, lento. Tudo que é tipo de ofensas para quem realmente tinha um problema mental, era isso. Você não pode mais ofender ninguém, nem de brincadeira e nem querendo, porque nenhuma dessas palavras você pode usar, porque todas têm a mesma origem de Porque imagina o tamanho do problema se todas as pessoas do mundo, eu, você e meus filhos, seus filhos, se dessem conta de que a gente pode ser rico.
Eu não tô falando que o mundo não é abundante o suficiente, tá? Mas vamos supor, eu sou rica, você é rico, meu pai é rico, meus irmãos são ricos, seus pais, seus irmãos, seus filhos, sua mãe, seus colegas de trabalho, todos nós somos ricos. E aí, quem é que vai recolher o lixo? Eu não vou. Ai, que trabalho de pobre. Ah, eu também não vou. Quem vai recolher o lixo? Ninguém quer essa tarefa. Essa tarefa é trabalhar no sol. Não tô falando que é uma tarefa mais indigna, mas é correr pra lá e pra cá num caminhão, no sol. Às vezes se corta, o lixo é sujo, o lixo é fedido. Então, é um trabalho é um trabalho ruim. É um trabalho que cansa. Quem vai fazer isso? Ai, vou numa loja lá comprar minha roupinha que eu adoro. Cadê as roupas? Que roupa? Não tem roupa lá. Não tem ninguém pra arrumar aquelas prateleiras. Não tem ninguém pra ir na fábrica costurar. Eu vou pra fábrica costurar, vai você. Eu não, vai você. A gente tem o mesmo salário, eu não tô sendo paga pra isso. Eu te pago. Não, eu já tenho dinheiro. Você imagina o tamanho desse problema? Porque quem faz o mundo girar é pobre.